Olha aí, é Páscoa, chocolate, ovo de Páscoa, coelhinhos. E o que isso tem a ver com a morte e com a ressurreição de Jesus? Bom, essa confusão sempre acontece nas celebrações cristãs e eu explico para você por quê. Olha, no Papai Noel, por exemplo, surge no Natal, com Jesus nascendo e as renas pulando e voando. O que isso tem a ver com o Natal? Nada. Assim como também o coelhinho da Páscoa, os chocolates não tem nada a ver com o verdadeiro sentido da Páscoa. Na verdade, a celebração do coelhinho da Páscoa vem lá da celebração da deusa Ostara, que é o início da primavera lá na região norte do mundo. Então é parte da mitologia nórdica, da mitologia germânica, a celebração Ostara. E o ovo tem a ver com a fertilidade da deusa, que é a deusa da fertilidade, a deusa do amor, a deusa do renascimento, por causa da primavera, que nascem as florzinhas, que nascem os bichinhos, enfim, a deusa Ostara era celebrada com esses ovos. Entende? Mas aí vem Constantino, que é um imperador romano que queria conquistar na época os cristãos e os pagãos ao mesmo tempo, misturando crenças pagãs com crenças cristãs, colocando Natal no dia 25 de dezembro, que tem a ver com Deus Sol, e agora celebrando a ressurreição e a morte de Cristo junto com a deusa Ostara, e colocando os ovos no meio, querendo dizer que o ovo agora simboliza o renascimento de Cristo, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque a Páscoa vem de Pessah, que em hebraico significa passar por cima, passar por alto, salto. Por que significa salto? Por que significa passar por cima, passar por alto? Eu vou explicar para você. O povo de Israel, eles eram escravos, estavam aprisionados com o povo egípcio. O Egito escravizou o povo de Israel e Deus quis libertar. Entenda, Deus agiu para libertar. Não foi uma ação do homem para a libertação. A Páscoa foi uma ação de libertação do povo de Israel. E foi assim. Deus, querendo libertar, manda Moisés, e Moisés avisa ao imperador não, ao faraó egípcio, né, que Deus ia mandar pragas se ele não soltasse o povo de Israel, se ele não libertasse o povo de Israel. E ele manda uma praga, 2 pragas, 3 pragas, 9 pragas, e a 10ª praga foi a seguinte: eu vou matar todos os primogênitos do seu reino, do seu império, do Egito. Então o povo de Israel, para que os filhos primogênitos dele também não morressem, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que matar um cordeiro e pegar o sangue do cordeiro e pintar os umbrais da porta com o sangue do cordeiro. E dentro eles estariam comendo a carne do cordeiro, pães asmos, ou seja, pão sem fermento, e ervas amargas, para lembrar desse tempo amargo que eles tiveram. Então, o anjo da morte passaria a meia-noite e mataria todos os primogênitos das casas que não tivessem os umbrais pintados com o sangue do cordeiro. Um cordeiro morreu aquele dia, e o sangue do cordeiro fez o anjo da morte saltar cada casa que tinha os umbrais pintados com o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro libertou o povo de Israel. O sangue do cordeiro fez passar por cima o anjo da morte. Então o anjo da morte vinha à noite, meia-noite, e vinha aquela porta com os umbrais pintados com o sangue do cordeiro e saltava. Via outra porta, saltava. Via outra porta pintada com o sangue do cordeiro, saltava. Entende isso? Por isso por isso passar por cima. O sangue do cordeiro, o cordeiro salvou os primogênitos de Israel. E por causa dessa praga, os primogênitos do Egito morreram. E eles não suportaram e libertaram o povo de Israel. Então o povo de Israel foi libertado depois desse dia. E por isso que eles começaram a celebrar a Páscoa, o Pessah, ou seja, passou por cima. O dia que o anjo da morte saltou a casa deles, porque o cordeiro os libertou. O sangue do cordeiro os libertou. Entende? O sangue do cordeiro libertou eles, porque o anjo da morte passou por cima, porque matou os filhos primogênitos dos egípcios e eles foram libertos. Lá na frente, estava na época da Páscoa, quando Cristo foi morto. Ele também foi fazer a celebração com pães asmos, com cordeiro. Entende isso? Isso, ele estava com os discípulos celebrando. Saiu dali. E na Páscoa, Cristo morre como sendo o cordeiro. Deus enviou Cristo para morrer por nós, para libertar-nos e para que nós tivéssemos direito de voltar para Ele.
Lá no começo do mundo, o homem se desconectou de Deus quando Eva e Adão pecam. Ou seja, Eva e Adão se desconectam de Deus. Cristo vem para que nós pudéssemos novamente nos conectarmos a Deus, nos libertarmos do mal, das garras do Senhor do mal, para voltarmos para Deus. E um dia ele voltará para nos resgatar para ele, porque ele morreu e ressuscitou e venceu e nos comprou com o seu sangue e fez pular a morte de nós. O Pessá é o salto da morte. Entende isso? Nós vivemos porque o nosso coração tem os umbrais pintados com o sangue do Cordeiro. A morte e a ressurreição de Cristo só faz sentido quando você pintar o coração com o sangue do Cordeiro. Para que a morte te salve, te salte, para que seja Pessá dentro de você. E para que você também promova Pessá, o salto da morte na vida de todas as pessoas. Para que você liberte dando vida e promovendo vida para as outras pessoas. É isso que é ter Páscoa feliz. É promover vida na vida das pessoas. Promover libertação de angústia. Promover libertação de prisões que você mesmo faz com os outros. Promover libertação de opressão que você faz com os outros. E se libertar de prisões emocionais, de se libertar de prisões que angustiam você. Se libertar do medo que assusta você, inclusive, nesse período agora de coronavírus. Confiar no Eterno, que a morte dele te liberta. Mesmo que qualquer coisa aconteça com você, a morte eterna sua está acabada. Porque Cristo voltará e levará você. Porque ele te comprou com o sangue dele. E porque ele quer pintar o seu coração, os umbrais do seu coração, com o sangue dele, para que haja o salto dessa prisão que talvez prenda você e acabe com você. Para que essa prisão que leva a morte para você, emocional, seja acabada. O Cristo é quem te liberta, porque ele quer. É isso. Páscoa é a libertação da morte, da angústia, do medo. E você é livre para isso. Em nome daquele que morreu e ressuscitou por você. Feliz Páscoa. Promova uma feliz Páscoa. Pinte seu coração com o sangue do Cordeiro. Boa Pessá. É isso. Celebra com seus, promova a vida. Um abraço.